Ok. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Lucelena Che, sou da coordenação do Psicodrama Público Online, SP, e estamos aqui hoje, que é dia 2 de agosto de 2025, né? Após a dramatização, após o Psicodrama Público Online, dirigido pela Gelsi Monteiro, com o tema Eu vou para Maracangalha, eu vou. Ligado diretamente à música Eu Vou para Maracangalha. E durante todo esse trabalho, uma coisa muito interessante foi a descoberta ou a discussão sobre o que é Maracangalha. É um lugar? É um jeito? Como é? Que significado tem para as pessoas Maracangalha? E isso a diretora foi conseguindo tirar isso das pessoas, né? E levantar vários temas, sejam imaginosos, sejam mais reais, para a gente poder caminhando nessa descoberta de que Maracangalha é essa. Então, eram 12 pessoas presentes e não ficaram, ninguém topou ficar na entrevista, mas a gente aqui topou fazer uma pequena conversa a respeito do que foi o nosso encontro. Vai lá, Gelsi, com você. Muito bem. Então foi assim. Para começar, colocamos a música, né? Um vídeo de uma turma cantando essa música que foi uma coisa incrível, um achado. Era num estúdio ou na casa do Jobim, do Tom Jobim, e estava o Caymmi, o filho dele, tocando um instrumento de Ah, sopro, se não me engano, né? pronto. E tinha outras pessoas ali, outras moças que cantavam também, que fizeram um coro, assim, e o Tom Jobim tocando piano, e eles cantavam essa música, né, junto com o Caymmi e tal. Então, ali essa música estava num modo mais poético do que a marchinha de carnaval, que a gente conhece mais e que é o que mais aparece hoje de gravações, né? Era muito bonita esse vídeo estava bem bonito. E aí as pessoas, então, como a gente estava no aquecimento, já tínhamos feito automassagem, as pessoas foram dançando ao som da música. E depois alguém falou que foi muito bom ter isso de aquecimento, que foi o aquecimento agradável. Aí depois disso também eu contei um pouco sobre o que eu li, sobre a inspiração dessa música, que a história de como Caymmi se inspirou e acabou fazendo essa música, e também li a poesia Passárgada, do Manuel Bandeira. Pergunto para você, Xê, esse início foi muito longo, alguma coisa assim? Não, foi tranquilo. E acho que você foi trazendo elementos diferentes, seja da música. Essa música, aliás, é do Caymmi e do Tom Jobim, tá? São dos dois. Por isso que era o estúdio geral das famílias, Caymmi e Jobim. Mas, enfim, foi muito legal que você trouxe a música e também a poesia, porque daí deu para misturar Maracangalha com Passárgada e poder abrir mais ainda a imaginação, né? Do que as Sim. pessoas, porque daí na sequência você pergunta para as pessoas o que é isso, essa Maracangalha, né? O que Isso. significava para as pessoas, que lugar era esse? E E aí, muito. continua. Tá. Aí vieram muitas histórias de lugares para onde as pessoas foram, viagens que fizeram sozinhos porque os outros desistiram, ou coisas que aconteceram em viagens, mudanças também. Daí veio questão de mudança para a cidade grande, né? E vieram várias histórias assim, e eu pedi mais uma vez assim qual a relação com alguma coisa interior, né? O que significa para mim a Maracangalha. E teve uma pessoa que contou um sonho muito interessante que incluía a Lua e o São Jorge, né? E o voar para lá. E
Aí esse sonho gerou uma cena que foi uma continuação, não era uma reprodução do sonho, mas era o que poderia acontecer na sequência lá na Lua. E tivemos personagens como, por exemplo, a Lua, o São Jorge, e, e E a tinha pessoa que estava voando, e a depois o pessoa, dragão. o dragão, e teve o dragão. Conta da cena, Xê. Não, pode contar, porque daí o dragão, ele queria, de alguma forma, se atracar com São Jorge, mas ele não queria, de fato, brigar, lutar com São Jorge, apesar da sua índole de dragão, de violência, né? E, finalmente, eles conseguiram achar uma saída, né? Porque o dragão tem as garras dele, então ele ia abraçar, ele não conseguia, ele punha as garras nas costas do São Jorge. Mas Isso. finalmente se acharam, né? Se acharam. E foi interessante que teve uma coisa interessante que aconteceu hoje, que foi o seguinte: tinha várias pessoas que estavam na mesma sala. Então, eu brinquei que esse era um psicodrama que a gente chama de híbrido, né? Presencial e à distância, ou que era um semipresencial, porque só algumas pessoas estavam na mesma sala e as outras estavam nas suas casas. Então, havia uma mistura de posições. E a cena pode ser feita com gente que estava online e com mais de uma pessoa que estava presencial. Então, o dragão e o São Jorge se atracando foi maravilhoso, né? Foi bem. Foi cena mesmo teatral, né? E teve um desdobramento da cena, que ficou mais entre o dragão e o São Jorge, que foi o que chegou justamente a pensar sobre a essência de cada um, né? A essência do dragão, a essência do São Jorge, e por aí foi que continuou a nossa conversa, dentro do. Com a ideia de que Maracangalha pode ser diferente para cada um. Acho que isso foi o grande, né? Foi uma questão que foi levantada e foi aí isso todo mundo aceitou, né? Então, por exemplo, uma das pessoas disse que Maracangá era um lugar que ela pudesse ir e que acalmava ela, né? Tranquilizava, que ela podia escapar do cotidiano. Para outra pessoa era justamente o contrário, era o cotidiano que ajudava, né? Na vida. Enfim, e aí foram aparecendo outras questões ligadas ao próprio nome Maracangalha, né? Sim, é um nome que já foi nome até de prostíbulo em cidade do interior, não sei de onde, e Aham. e outros que achavam que o significado seria alguma coisa bem diferente, e tal. E até ficaram de pesquisar a etimologia da palavra, né, para entender melhor. Isso, para outra pessoa teve um significado o fato do dragão, ele por si, ele é violento. E ela diz que ela estava descobrindo isso, quanto que ela também era violenta e quanto era importante ela considerar essa violência na sua vida, né? Uhum. Sim. E Então, para se sentir ela própria. Isso. E teve até uma pessoa que entrou bem no final e que viu, ela chegou a ver a cena, ou parte da cena, e disse que tinha a ver com as reflexões dela desse dia, que eram sobre a essência das pessoas, a essência dela, o fato de conter em si a violência e tudo isso, não é? Isso também foi muito interessante, né? Enfim, acho que foi um pouco por aí que as pessoas foram chegando, né? Na Sim, importância de preservar a sua independência, a sua autonomia, e ao autonomia. mesmo tempo ser delicado e ser agressivo, que a gente é tudo isso. Não é que a gente é de um jeito ou de outro, né? Para ter clareza disso e poder com isso também se virar nas situações, né? De se aceitar um pouco mais. Aceitar assim e saber lidar com isso, né? E Uhum. para terminar ainda, pessoas do público lembraram de uma música que resumia
a nossa sessão, porque falava de uma porção de coisas, tinha tudo a ver. E aí nós até pedimos para tocar essa música enquanto as pessoas se retiravam já na saída. Você lembra o nome da música? A música chama Estampas Eucalol, que era de um trabalho que foi feito lá pelo Xangai e toda a turma deles, né? E fala um pouco dessa ideia, né, de Maracangalha, né, de vários tipos. Então, por exemplo, São Jorge ia para a Lua lutar contra o dragão. São Jorge quase morria, mas eu lhe dava a mão e voltava trazendo a moça com quem ia me casar. Era minha professora que roubei do rei Lear. Subi o Monte Olimpo, ribanceira lá do quintal, e mergulhava até Netuno no oceano abissal. Só para a gente pensar que esse clima onírico, né? Elas acharam essa música foi muito interessante porque a gente também teve, em função de ser uma dramatização de um sonho, esse clima onírico, né? Que É, começava, pensando bem, nos lugares quando falavam de Paranapiacaba, que era um dos lugares que as pessoas iam e que tem essa neblina toda e tem esse clima onírico. Então é muito interessante como as coisas vão se juntando. é, o E aí, psicodrama. fala um pouquinho. O que que você achou do seu trabalho, Gelsi? Eu achei interessante porque eu deixo um pouco aberto assim, mas o psicodrama dá uma volta e ele se revela, e as pessoas se revelam, o assunto se revela, né? De muitas maneiras isso pode acontecer. É o que eu mais gosto de participar, assim, de ver, de viver assim, do psicodrama, né? Então, eu senti nesse trabalho que foi uma coisa assim. A primeira história contada, que era de um sonho, eu guardei e deixei para pedir para representar um pouco mais tarde, até que todo mundo estivesse falando e se manifestando, tivesse formado mais o grupo, né? Porque para fazer cenas é preciso que você esteja em ambiente de confiança e se relacionando com os outros. E nós conseguimos fazer, além de muitas histórias contadas, uma cena onírica e especial, né? Muito bem, muito obrigada, Gelsi, pela sua direção aqui. E obrigada a todo mundo que participou e que está assistindo agora a nossa entrevista. E eu queria dizer só que a semana que vem, dia 9 de agosto, será a comemoração de 22 anos do psicodrama público no Centro Cultural, né, que era presencial e teve que ficar online em função da pandemia. E que, para nossa alegria, dessa vez a comemoração será presencial no Instituto Daimon. Qual que é o endereço do Daimon? É Rua Havaí 78, do Então, Sumaré. dia 9 de E agosto, a partir das 10 horas da manhã, estaremos lá, tá bom? Vai lá. Um muito beijo bom. para vocês. Um beijo.